Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Fernanda Marta, o professor José Pinto. Vamos dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. Vamos começar por recordar a aula anterior. Falámos no setor secundário, nomeadamente os recursos energéticos renováveis e não renováveis. Passámos seguidamente para a indústria, onde procedemos à análise das várias fases da evolução da indústria. Falámos também nos novos países industrializados, procedemos também à sua localização e finalizámos com os impactos da atividade industrial. Apesar de ser uma atividade extremamente importante e um motor do crescimento económico, a verdade é que tem alguns aspectos bastante negativos que analisámos então na última aula. Deixamos então o setor secundário e hoje o tema da nossa aula é exatamente o setor terciário. Vamos abordar o comércio, os serviços e também o turismo. Vamos proceder à sua caracterização e, obviamente, também os aspectos menos bons, os impactos negativos destas atividades. Portanto, fica atento, vou passar a palavra ao professor José. Então, vamos começar por recordar as atividades económicas e, recordando as aulas anteriores, vimos que a população ativa foi dividida por 3 setores de atividade. Então, quais são? O setor primário, que envolvia a agricultura, a pesca, a pecuária, a silvicultura, a extração mineira. O setor secundário, que envolvia a produção de energia, a indústria e a construção civil. E agora, hoje, vamos focar no setor terciário, também conhecido por setor do comércio e dos serviços. E que áreas fazem parte deste setor? Então, do setor terciário, fazem parte dos serviços empresariais e da banca, fazem parte dos serviços de distribuição e comércio, a administração pública, saúde e serviços sociais, a educação, atividades culturais e desportivas e ainda podemos, dentro do setor terciário, ou até criar um novo setor, o quaternário ou então o terciário superior, e deste fazem parte a investigação científica, a engenharia e a gestão financeira, aquelas profissões que necessitam um bocadinho mais de tecnologia. Assim, o setor terciário engloba todas as atividades económicas que não se finalizam num produto material. Por exemplo, o comércio, os serviços, o turismo, os transportes. Aqui temos o caso do médico, que encaixa perfeitamente no setor terciário, uma prestação de serviços. Então, vamos começar com o comércio. Temos aqui um supermercado, uma imagem de um supermercado, e o comércio é a atividade que consiste na compra e venda de bens, seja para usufruir dos mesmos, seja para os vender ou transformar. E agora vem um pequeno esquema sobre o comércio. Então, o comércio pode ser dividido em comércio interno e comércio externo. Dentro do comércio interno temos o pequeno comércio, os supermercados e hipermercados e os mercados e feiras. Dentro do comércio externo, temos as exportações e as importações. É através do comércio que se realizam as trocas de bens entre pessoas, regiões e países, tornando possível a complementariedade entre diferentes espaços. Por si só, nenhuma região é autossuficiente. Os fluxos comerciais não param de aumentar. Vamos agora ver quais os fatores que estão relacionados com este aumento de trocas. Então, o crescimento da população mundial fez aumentar o consumo, a modernização dos transportes, que aumentou a capacidade do volume de tráfego de mercadorias, o desenvolvimento das telecomunicações, a melhoria do poder de compra das populações, a abolição de fronteiras alfandegárias, certamente entre outros. Aqui surgem os contentores como muito importantes. Os contentores vieram mudar a forma como transportamos as mercadorias. Eles facilitam as cargas e descargas, ao mesmo tempo são muito mais seguros e também permitem o transporte de uma maior quantidade. Agora, chegamos às exportações. Vamos analisar os maiores países ou grupos de países ao nível das exportações. Então, começamos em quinto lugar com a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos da América, um grupo de países, neste caso a União Europeia e a China. Estes são os maiores
exportadores a nível mundial. Representam cerca de 50% de todas as exportações. Agora, em 2018, o principal parceiro da União Europeia para as exportações foi os Estados Unidos. Foi a quem a União Europeia mais vendeu. Em 2018 também, a União Europeia e os Estados Unidos e a China representam cerca de 40% do comércio mundial de mercadorias. Agora, ao nível das importações, surge em quinto lugar o Reino Unido, ele aqui já aparece separado da União Europeia, o Japão, a China, a União Europeia e os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é o país a nível mundial que mais importa, isto é, que mais compra mercadorias a outros países. Este grupo de países representa cerca de 53% das importações. Em 2018, o principal parceiro da União Europeia, na qual se inclui Portugal, foi a China. Foi de onde nós importámos mais materiais, mais produtos. Os fluxos comerciais mais importantes realizam-se entre as regiões mais desenvolvidas. Não podemos falar de comércio sem falar de consumo. E o consumo remete-nos sempre para a sustentabilidade. O comércio sustentável está relacionado com o nosso comportamento enquanto compradores e utilizadores de produtos e com a forma como eliminamos os resíduos resultantes desses produtos. Para te tornares um consumidor sustentável, basta teres atenção a pequenos gestos no teu dia-a-dia que podem fazer toda a diferença. Agora vem um pequeno vídeo sobre esta problemática. Sabe o que é o consumo sustentável? Calcula-se que atualmente o consumo é 20% maior do que a oferta de recursos naturais. A população mundial consome mais do que o meio ambiente pode oferecer. E se cada um de nós não tomar medidas para racionalizar o consumo, o planeta não poderá sustentar a forma atual de vida da humanidade. Cada produto que consumimos tem o seu ciclo de vida. Começa com a extração de matérias-primas, fabrico, transporte, consumo e, finalmente, gera resíduos. O consumo sustentável é um conjunto de práticas relacionadas com a aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou eliminar os impactos no meio ambiente. São atitudes positivas que preservam os recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico, económico e social no nosso planeta. Consumir de maneira sustentável é consumir menos e melhor, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e económicos das empresas e dos seus produtos, as suas cadeias produtivas. O consumo precisa de ser sustentável em todos os sentidos, desde a compra, o uso e o fim de vida, resíduo, garantindo a sua reciclagem ou reutilização. É importante repensar o nosso consumo, como reduzi-lo e como minimizar o seu impacto. Por exemplo, fazer a reciclagem dos resíduos, reduzir o consumo de energia, levar sacos reutilizáveis ao supermercado, reduzir a impressão de documentos, usar transportes coletivos, andar a pé ou de bicicleta. Mas é também importante que as empresas informem os seus consumidores sobre o impacto real dos seus produtos na sustentabilidade. É fundamental estimular e capacitar os consumidores para os processos de sustentabilidade através da informação, comunicação, educação e participação. Consumir de forma sustentável é garantir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais consciente. É garantir um futuro melhor. Agora que acabámos o vídeo, vamos passar aos serviços. Então, os serviços é um conceito que surgiu na sociedade pós-industrial no final da década de 30 do século XX e define-se por envolver um conjunto de atividades não diretamente produtivas que visam satisfazer as necessidades da população e das empresas, ao nível da distribuição, transporte, educação, saúde, etc. Agora vamos ver um pequeno vídeo sobre a evolução do setor dos serviços. Evolução do setor dos serviços. Quando vais ao cinema, ao hospital ou à tua escola, sem dares conta, estás a usufruir de serviços.
o primeiro relacionado com o lazer, o segundo com a saúde e o último com a educação. Os serviços são atividades ligadas ao setor terciário, que têm como principal objetivo satisfazer as necessidades da população através da prestação de um serviço ao indivíduo ou através da utilização de um bem. Os serviços podem ser classificados de várias formas. De acordo com a frequência com que são utilizados ou com a dispersão pelo território, os serviços podem ser considerados vulgares, como o cabeleireiro, o mecânico ou o restaurante, ou raros, normalmente situados em lugares centrais, particularmente nas grandes cidades, como os museus, a Bolsa de Valores ou a Assembleia da República. Os serviços também podem ser classificados como públicos, como a polícia, a escola pública ou os tribunais. E privados, como alguns bancos, seguradoras ou a hotelaria. Todos nós, por uma razão ou por outra, recorremos a vários serviços no nosso dia-a-dia. Na atualidade, verifica-se um aumento dos serviços disponíveis e da percentagem de ativos neste setor, em particular nos países desenvolvidos. Este aumento dos serviços é responsável pela terciarização da economia, ou seja, pelo rápido crescimento das atividades ligadas ao setor terciário. Contribuíram para este facto vários fatores: a diversificação dos serviços, a modernização e desenvolvimento da tecnologia nos setores primário e secundário, que libertou mão de obra para outras atividades económicas, a melhoria dos padrões de consumo que provocou o aumento de empregos ligados ao turismo e lazer, o desenvolvimento tecnológico que originou a criação de novos empregos e a crescente urbanização. Os serviços necessitam de uma mão de obra qualificada, pois são bastante exigentes em termos de formação e de qualificação. Alguns serviços empregam, na sua maioria, mão de obra feminina, como é o caso da educação ou serviços pessoais e de limpeza, daí a justificação para uma feminização do setor terciário. Resumindo, os serviços são atividades ligadas ao setor terciário e podem ser classificados como serviços vulgares ou raros e públicos ou privados. O peso dos serviços na economia e no emprego tem vindo a aumentar, daí se poder falar em terciarização, ou seja, a expansão das atividades ligadas ao setor terciário. Contribuíram para este facto os seguintes fatores: a crescente entrada da mulher no mercado de trabalho, em particular nos serviços, justifica a feminização do setor terciário. Ora, então vamos parar um bocadinho e vamos aqui resolver algumas atividades. Peço então, a tua ajuda. Ora bem, então estivemos a falar dos serviços, vamos tentar proceder à sua classificação. Ora, um serviço cultural, qual é que tu achas, onde é que eu vou colocar? E exatamente, temos aqui um teatro, é um serviço cultural. Serviço de segurança, qual é que te parece que eu vou escolher? E exatamente o que tem o carro da polícia. Muito bem. Serviço de educação, obviamente está ligado ao ensino, aqui, uma sala de aula. Um serviço pessoal, o cabeleireiro, correto? Passamos para um serviço de transporte, vamos escolher aquele que tem um meio de comunicação, que será um tema futuro de uma das nossas aulas, e o serviço de saúde, que está ligado a um hospital. Como vês, vamos verificar se as nossas atividades estão corretas. Correto. Vamos avançar ligeiramente. Ora bem, vamos classificar agora os serviços em raros e vulgares. Portanto, já cá temos um serviço raro, a Polícia Judiciária. O esteticista, onde é que achas que eu devo colocar? É algo mais vulgar, exatamente, que recorremos com muitas vezes. O cabeleireiro, a mesma coisa, é um serviço vulgar. Tribunal Constitucional, parece que é um local que vais vulgarmente? Pois com certeza que não. Vamos colocá-lo num serviço raro. Restaurante, vulgar. A Assembleia da República, como ouviste há bocadinho, é raro. Assim como a Bolsa de Valores, o museu, também um serviço raro, e vamos ver o mecânico. Vamos colocá-lo no vulgar. Vamos verificar se as nossas atividades estão corretas.
Corretas, muito bem. Vamos avançar. Outro exercício ainda relacionado com os serviços, o último, e vamos escolher qual deles são serviços públicos e privados. Ora, a restauração, o que é que achas? Um serviço privado. Vamos ver se ele encaixa, correto. A hotelaria, também um serviço privado, aliás, já ouviste há bocadinho no vídeo. A polícia, um serviço público, assim como os tribunais estão ao nosso dispor, a Câmara Municipal ou, eventualmente, a Junta de Freguesia e cá está a Conservatória do Registro Civil. A Câmara Municipal não ficou, portanto, também ele é um serviço público. E, finalmente, a Conservatória do Registro Civil, também é um serviço público. É o local, por exemplo, onde podes tirar o cartão do cidadão. Vamos verificar se estão corretas. Saltou. Vamos confirmar. E pronto. Cá está. Ora, já resolvemos então algumas atividades. Vamos avançar, ainda dentro do setor terciário. Vamos passar para o turismo, uma atividade muito importante no nosso país. Vou passar a palavra ao professor José. O turismo. O turismo é um fenómeno social, cultural e económico que implica a deslocação de pessoas para lugares fora do seu ambiente habitual por mais de um dia e menos de 12 meses, por motivos de lazer ou outros motivos que não sejam remunerados. O lazer é a atividade de distração, descanso ou enriquecimento pessoal que pode ocorrer em casa, na área de residência ou em espaços mais afastados. Nem sempre lazer é turismo. O conceito de turismo terá surgido entre os finais do século XVIII e início do século XIX e era exclusivo das classes sociais mais privilegiadas. Aqui temos uma fotografia do rei Dom Carlos a nadar na Baía de Cascais e, certamente, nesta altura, no tempo da monarquia, só os muito ricos poderiam dar-se ao luxo de tirar uns dias sem trabalhar e fazer turismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o lazer, o turismo, foi alargado a outras classes sociais, sobretudo nos países desenvolvidos. Temos aqui uma praia no Reino Unido em 1949, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e reparem no vestuário que eles usavam. Hoje, se algum de nós fosse para a praia com este vestuário, provavelmente as pessoas iam olhar muito para nós. Mas era o normal à época. Atualmente é um verdadeiro fenómeno mundial de massas. Temos aqui a Praia da Rocha, no Algarve, e surge cheia, repleta de pessoas, centenas, talvez até se calhar mais de 1 milhar de pessoas na praia. Fatores que levaram à massificação do turismo. Temos o aumento do nível de vida das populações, as populações têm mais dinheiro para gastar, o aumento dos tempos livres e a generalização das férias pagas. Este é um facto muito importante. As pessoas passaram a ter um mês livre e um mês pago. O desenvolvimento dos transportes, que levou ao aumento da mobilidade das populações. É inegável que hoje é muito mais fácil chegar a quase todos os lados do planeta. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, que deram a conhecer muitas das realidades que antes a maioria das pessoas não conheciam e permitem marcar viagens de forma rápida e muito simples. O aumento da oferta de viagens e alojamento low cost, também muito importante, permite às famílias pouparem algum dinheiro. A divulgação dos produtos turísticos, o marketing e a publicidade, muito importante. E a supressão de muitas das barreiras às viagens internacionais. Então, estes são alguns dos fatores que levaram à massificação do turismo. Agora, nem todas as regiões têm a mesma importância turística. Há certos outros fatores que vão ditar a sua importância. Vamos começar pelos fatores físicos. Quais são os fatores que fazem com que uma região possa ser atrativa? O clima, o relevo, a fauna e a flora, os recursos hídricos e a existência de paisagens naturais agradáveis. Estes são os fatores físicos. Agora vamos ver os fatores humanos. Em relação aos fatores humanos, temos os produtos turísticos, isto é,
a cultura, os monumentos, a gastronomia dentro da cultura, os monumentos, a gastronomia, tudo aquilo que as pessoas podem vir visitar e consumir. Depois, a publicidade, às vezes muito importante, porque pode transformar, às vezes, a publicidade pode transformar uma área extremamente agradável, quando às vezes até na realidade pode acontecer o caso de não ser tão agradável como aparece nas brochuras das fotografias. Os operadores turísticos, aquilo que eles têm para oferecer, as infraestruturas e equipamentos, é muito importante, as famílias gostam de manter o seu bem-estar, e o sentimento de segurança. Este último extremamente importante, porque há regiões que têm todos os outros fatores, são extremamente atrativas e de um dia para o outro, pela falta de segurança, nomeadamente relacionada ou com uma guerra ou com o terrorismo, tornam-se em termos turísticos repulsivas. E ultimamente temos assistido a várias dessas situações. Aqui temos. Agora, em relação aos tipos de turismo, nós escolhemos vários, há mais, mas começamos pelo mais importante a nível nacional, será o turismo balnear, aquele que representará talvez um valor económico maior. Depois, o turismo no espaço rural, temos aqui uma aldeia de Xisto no Talasnal, Lausanne. Depois, o turismo religioso, não podíamos deixar de incluir o Santuário de Fátima. O turismo cultural, em que no turismo cultural aparece aqui o Mosteiro da Batalha. Depois, o turismo termal, também importante no nosso país, é uma imagem das termas da região centro de Portugal. O turismo de montanha, neste caso não se trata da Serra da Estrela, mas poderia ser perfeitamente a Serra da Estrela. E o turismo de aventura, neste caso, o skydive em Évora. Certamente aquela senhora que está a saltar precisou de muita coragem, deve ser muito corajosa para saltar do avião. Assim. Existem outros tipos de turismo, dependendo do objetivo do turista. Um dos outros podíamos acrescentar aqui, estou-me a lembrar agora, por exemplo, do turismo sénior, por exemplo, que falta aqui, que é o turismo ligado aos nossos idosos. Agora, principais destinos turísticos e áreas de proveniência dos turistas. Vamos ver um pequeno vídeo sobre esta matéria. Destinos turísticos e áreas de proveniência mundial dos turistas. O turismo favorece o desenvolvimento de muitas regiões e de muitos países. Nos últimos anos, o número de turistas aumentou de forma considerável. Mas quais são os principais destinos turísticos a nível mundial? Como se pode ver no mapa, a Europa é a região mais visitada do mundo. Seguindo-se a Ásia e o Pacífico, as Américas, a região africana e, por último, o Médio Oriente. Na Europa, os países mais visitados são a França, a Espanha e a Itália, devido à riqueza histórica e cultural. A região da Ásia e do Pacífico tem vindo a assumir uma importância crescente em termos turísticos. Devido ao crescimento económico e ao exotismo das suas paisagens, a China e a Malásia são alguns dos países mais visitados. A região americana, em particular os Estados Unidos da América, pela importância de algumas das suas cidades e pela variedade das paisagens naturais, é o segundo país mais visitado do mundo. Na região africana e no Médio Oriente, pela diversidade de costumes e tradições, Marrocos e Arábia Saudita são os principais destinos turísticos. Mas de onde provêm os turistas? A Europa é também a maior região emissora do turismo mundial. Seguindo-se a Ásia e o Pacífico, as Américas, a África e o Médio Oriente. No entanto, grande parte dos turistas visita destinos dentro da sua própria região de turismo. Resumindo, as regiões mais visitadas do mundo, como a Europa, a Ásia e o Pacífico e a América, são também as maiores regiões emissoras de turistas. Então, agora, nos últimos anos, Portugal tem vindo a assumir-se como um importante destino turístico. Vamos ver então um pequeno vídeo também sobre o potencial turístico de Portugal. Potencial turístico de Portugal. Nos últimos anos, o turismo de Portugal conquistou vários prémios a nível internacional. O Porto foi considerado pela European Best Destinations o melhor destino europeu em 2012 e em 2014.
E a World Travel Awards consagrou a Madeira como o melhor destino insular da Europa e Lisboa como a melhor cidade europeia para estadias de curta duração, designadas por City Break, na cerimónia de 2013. Então, o que distingue o nosso país de outros destinos concorrentes? Portugal possui um clima temperado mediterrâneo com mais de 220 dias de sol por ano. Tem uma extensa costa litoral continental e insular, com praias de areia fina e branca. E património histórico e cultural muito marcado por monumentos, museus e festividades. Apresenta uma gastronomia e uma hospitalidade ímpares, paisagens diversificadas com parques naturais e regiões vinícolas, e cidades de média dimensão com todas as condições para bem receber turistas. A juntar a estes fatores, temos ainda a segurança do país, a prestação de serviços de qualidade a preços competitivos e modernas redes de transporte que permitem rápidas deslocações entre as diferentes localidades. Nos últimos anos, Portugal tem sido visitado por vários milhões de turistas estrangeiros que colocam o país entre os 40 mais visitados do mundo. Ok, vamos avançar. Segundo os dados do INE, em 2018, o turismo assumiu 14,6% do nosso produto interno bruto e 9% do emprego nacional. Basicamente, quase uma em cada 10 pessoas no nosso país trabalha de alguma forma ligada ao turismo. E em 2018, cerca de 64 mil empresas em Portugal operavam na atividade turística, gerando um volume de negócios de 26 mil milhões de euros. Atualmente, dada a situação de pandemia, o setor do turismo está a ser muito afetado. É, porventura, o setor económico mais afetado no nosso país. Impactos socioeconómicos do turismo. Então, cria uma dependência excessiva face ao turismo, aquilo que acabamos de ver, a sazonalidade, que está relacionada com o facto de o turismo balnear ser apenas durante, o seu ponto alto ocorrer apenas durante alguns meses do ano, a inflação dos preços e a especulação imobiliária. Depois, aspectos positivos, criação de emprego, gera riqueza, promove a melhoria das infraestruturas, por exemplo, o saneamento e a conservação do património. Agora, vamos ver um conjunto de impactos ambientais. Em relação aos impactos ambientais, temos o aumento da poluição, por exemplo, nas praias, devido ao excesso de pessoas a mais, os turistas. Depois, a redução da biodiversidade, a maior pressão sobre os recursos, logo mais gente, maior pressão, são necessários mais recursos. O crescimento desordenado de áreas urbanas do litoral, das áreas urbanas do litoral. Quem não se lembra de ver aqueles enormes edifícios de hotéis construídos mesmo junto às praias. E agora, aspectos positivos. Também promove a conservação das áreas naturais, porque é importante preservá-las para os turistas. E aumenta o conhecimento e estudo do meio ambiente, porque há que conhecer esse meio ambiente para o poder preservar. Logo aumenta o estudo. Agora, surge-nos aqui uma excelente paisagem, uma aldeia de xisto, a aldeia de xisto na Cerdeira, na Lausanne, e faz alusão ao turismo sustentável. O turismo sustentável deve ser aquele que salvaguarda o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento económico da atividade, enquanto satisfaz as necessidades das presentes e futuras gerações. O turismo sustentável deve, acima de tudo, buscar a compatibilização entre os anseios dos turistas e os das regiões receptoras. Deve ter em atenção também as pessoas que lá moram. Mais uma vista espetacular da mesma aldeia, na Cerdeira, que fica na Lausanne, e desenvolver o turismo de forma sustentável implica ações, que essas ações sejam o quê? Socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas. Vejam a harmonia que está entre esta situação, entre a natureza e os processos turísticos. E pronto, hoje ficamos por aqui. Abordámos o setor terciário e um conjunto de atividades que fazem parte, nomeadamente o turismo. Foi a parte final, os serviços e pronto. Fica bem, fica em casa. Até breve.